Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um Catedral Cast. E hoje eu estou aqui muito bem acompanhada com os meus pastores e amigos para bater um papo, encerrando o ano já com esse clima de encerramento, embora a gente ainda tenha alguns episódios pela frente. Mas para a gente já entrar nesse clima, eu estou aqui com a minha amiga Ângela. Oi. E os nossos pastores aí, a autoridade máximas. Men in Black. Meu Deus. Todo mundo... Prometo que eu não Todo sou mundo de alienígena, tá? Viu? Tudo bom, gente? Tudo bem? A Ângela hoje tá diferente aqui. Né? Olha, ninguém combinou comigo, ninguém destacando, falou né? nada. Você, Ela quis brilhar hoje. você É bom que já vai... sempre destoa no bom sentido da palavra, meu amor. Tá. Você sempre causa um impacto, assim. Meu Deus. Aleluia. Ele tá carente. A gente fica aqui assim, né? De vela. né, Mazô? Vamos dar licença, né? Bom, o pros podcast dois. hoje é sobre amor. A gente podia falar isso no Dia dos Namorados, mas tá meio longe. Mas eu vou pegar o gancho da Ângela brilhando no meio de nós aqui que estamos de preto, para falar um pouco, quero lançar aqui na mesa, quero ver se vocês estão de acordo, a gente falar um pouco sobre o nosso brilho, a gente brilhar nessa terra, a gente brilhar nessa geração. E às vezes isso é um tema um tanto polêmico. Ontem na célula a gente teve a oportunidade de bater um papo sobre isso. Quando a gente fala brilho, da gente aparecer, da gente mostrar os nossos dons e talentos, algumas pessoas podem levar para o lado assim do ego, né? De querer aparecer, de querer mostrar. Mas se a gente for ver como é que o apóstolo Paulo via e até ensinava, quando ele escreveu a carta para o povo de Corinto, ele falou que justamente a gente deveria aparecer na nossa geração, não no sentido da gente se achar, mas da gente deixar ver o brilho de Jesus que nós carregamos em vasos de barro. Eita, vamos falar disso? Romanos diz, Paulo mesmo fala que a criação geme na expectativa, Romanos 8, da manifestação dos filhos de Deus. Então, acho que o nosso brilho é o reflexo da glória de Deus em nós, né? Que mesmo sendo frágeis e necessitados, porque a graça nos alcançou, essa graça transborda e toca outras pessoas, né? Essa expressão de fé, a gente essa semana teve uma reunião com a liderança da igreja, e uma parte da liderança, e a gente estava trabalhando alguns dos princípios da nossa visão, da visão da catedral. A visão da catedral é que nós somos chamados para transformar a cidade e as nações. E com esse verbozinho, transformar, a gente quer dizer que nós não aceitamos uma vida que não seja relevante. Nós acreditamos que Deus nos levantou para transformar. E como que a gente transforma? Não é por esforço próprio, não é com o nosso talento, não é com o nosso dom. Os dons servem para servir. Mas a transformação, de fato, vem pelo impacto da graça na nossa vida. De Deus, em sua graça, ter enchido a nossa vida, esses vasos de barro que somos nós, que Paulo fala, com esse tesouro maravilhoso da graça. Né? Então, assim, de fato, um vaso simples com flores bonitas pode aparecer muito. Um vaso como o que aquela mulher que ungiu Jesus, que carregou um óleo caro, gera um grande impacto. Então, Eu acho assim... Só pegando essa parte aí, e o valor não está no vaso, né? O valor não está no que está dentro. a essência, né? Porque ela quebra o vaso, né? Sim. Então, ela quebra o vaso, o importante é o que está dentro. Paulo fala de um tesouro em vasos de barro, né? Então, o valor é o que está dentro. Não, eu ia falar assim que é interessante que às vezes as pessoas olham pra gente, né? Com certeza já aconteceu isso com vocês, e falam assim, nossa, você tem uma coisa diferente, ou você tem um brilho diferente. Quando eu olho pra você, tem algo assim, o que é? Quando a pessoa não tem essa noção, né, da presença do Espírito Santo, da graça, enfim. É prazeroso nessa hora você poder dizer que é Jesus, né, que tá brilhando, né? Porque, assim, é tão bom a gente ver pessoas, né? A gente tem diversas pessoas, por exemplo, tem pessoas que têm, entre aspas, aqui, a feição mais bonitas que outras. Mas, assim, o que faz a feição também ser mais bela
é o comportamento da pessoa e o coração da pessoa. Porque você tem pessoas, às vezes, que são muito bonitas, mas tá sempre com a cara fechada, tá sempre emburrado, tá sempre... parece que não consegue expressar nada de bom, não consegue transmitir nada de bom. E aí você não consegue ver esse brilho. Por mais que a estética seja bonita, não consegue ver esse brilho. Enquanto você tem... contrário disso. A graça de Deus realçou minha Não, beleza. mas assim, é tão bom você ver uma graça nos pessoa envenena. cheia de graça, quando você encontra alguém que sorri com os olhos, alguém que tem uma empatia, assim, tão grande. E você tem essas pessoas, assim, né, que são tão empáticas, assim, e que você consegue ver a presença de Deus no rosto delas mesmo, né? Sim. O pastor usou o verbo manifestar, né? A gente batendo um papo sobre isso fora das câmeras, no grupo da célula, levantou-se muito essa questão às vezes, a pessoa se encolher, seja por rótulos, fulano tá querendo aparecer, ou algumas levantaram uma questão cultural que muitas vezes foi pregada, em escolas, às vezes dentro de casa, ou muitas vezes até por lideranças equivocadas, assim, de que o cristianismo é algo que deveria ser A humildade misturado. se anular, né? Isso. E simples e misturado com simplório. Sim. E quando usa o verbo manifestar, para mim fica muito... Se confundiu humildade com pobreza, se confundiu... Maneira de se vestir, né? um coração... vem da Idade Média, né? Os monges andavam curvados, porque a ideia de estar curvado parece que eu sou dependente de Deus, enquanto, na verdade, pode até ser que alguém que esteja assim seja dependente de Deus, mas o exterior não é capaz de atestar uma condição interna, né? Eu gosto muito da série The Chosen, né? Porque mostra um Jesus que eu acredito. Um Jesus gente. Leve, né? Um Jesus, Tá aliás... sempre sorrindo. Ele tem um semblante sorridente, né? cheio de graça, como a Ângela falou. Né? Então, quem não viu ainda, vale muito a pena, né? Você consegue qualquer Play Store, Apple Store, você consegue baixar lá Acho o que The tá na Chosen. Netflix. Tá, entrou Agora entrou na Netflix. Entrou na Netflix? Que legal. Entrou na Netflix. The Chosen. É muito legal e mostra esse Jesus gracioso, né? Esse Jesus que transborda do favor de Deus. Pensar na graça, né? A graça é um tema fundamental, porque João vai dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É considerar que nós só estamos aqui porque somos favorecidos, né? Amém. Somos favorecidos. Eu gosto de usar o termo... O tema de hoje é maravilhosa graça, né? Que é maravilhoso, mas eu gosto muito do tema extraordinário. Inclusive, a gente já teve esse tema outras vezes, né? Extraordinária graça, que é o que foge do ordinário. Mas partindo do princípio que a gente quer que esse podcast alcance muito mais pessoas, pela graça que a gente carrega nesses vasinhos de barro aqui, o que vocês, se eu te perguntasse assim, para um discípulo, para ensinar, tô levando um discípulo para a célula, para a igreja, queria que cada um de vocês trouxesse assim, o seu significado de graça, o que é graça para você. Porque eu creio que esse podcast pode alcançar pessoas que talvez nunca tiveram contato com o evangelho. E eu já vou começar, então, o meu significado antes de jogar a bola. Eu creio que graça é um termo muito particular do evangelho, do cristianismo, né? Você recebeu um favor da divindade sem dar nada em troca, ou muito pelo contrário. Deus vir até nós, por meio de Cristo, justamente porque nós não merecemos. Porque senão não precisava dele ter vindo, né? Então, para mim, isso é extraordinário. A mente humana não consegue alcançar, compreender. E para você, o que você diria para uma pessoa que está nos ouvindo, que não dá conta desse coisa, graça? Como assim? Não fiz nada por merecer? E, pelo contrário, não merecendo, essa graça me alcança? Eu gosto do termo que se usa bastante, que é muito, até do senso comum, como um favor imerecido. Né? É algo que foi feito, mas que eu não
não merecia. A gente está num tempo que se fala muito em merecimento, né? Ah, você merece, faz que você merece isso, você trabalha tanto, você merece. E a graça, ela vem um pouco no caminho inverso. Eu gosto de usar eu gosto de usar um pouco a analogia, eu sei que é só uma analogia, mas só para a gente tentar entender do 13º salário. Em propriedade, nós trabalhamos 12 meses. Então, nós temos direito e merecemos 12 salários. Mas tem um 13º ali, um salário a mais que eu ganho, mas que eu não necessariamente, ordinariamente, trabalhei por aquilo. Não tem um 13º mês. Né? Então, muito mal comparado, eu gosto de pensar nesse favor de Deus como algo que eu não fiz nada para merecer. E ainda assim, eu recebi. Ainda assim, eu fui alcançado. Ainda assim, isso alcançou a minha vida, a minha história, mudou completamente a minha trajetória de vida. Mas que eu não fiz nada por aquilo. Não foi uma iniciativa minha, não foi algo que eu fiz. Então, eu fiz por aprovação do que eu fiz, eu recebi. É o contrário. Né? Eu recebi, mesmo sem ter feito nada por isso. Eu explicaria dessa forma. A graça de Deus. Muito bom. Explicar o inexplicável, isso era a especialidade de inexplicável. Jesus, né? Mas a gente vai se esforçar aqui. Eu acho que você colocou bem, é como a gente recebe, né? Como que a gente traduz. Eu diria para uma pessoa que ainda não conhece que é a expressão de um Deus amoroso. Quando ele cria o mundo, ele está sendo gracioso. Ele ama, aí ele age. Ele cria. Porque ele ama, ele se importa. É graça. Porque ele ama, ele envia o seu filho. É graça. Porque ele ama, ele me perdoa. Não tem a ver comigo. Não tem a ver... tem a ver com a natureza de Deus. A graça é uma expressão da natureza de Deus. É de quem Deus é. É uma expressão concreta, experimental de quem Deus é. Então, você vai na casa de uma pessoa bondosa, ela te acolhe bem, ela te recebe bem, ela prepara uma comida boa para você, porque ela é bondosa. Deus E é às vezes amor. sem te conhecer, né? Exatamente. Às vezes sem te conhecer. Porque não depende de você, depende de isso. quem ela, que ela é. Então, a graça é a expressão, é a manifestação de um Deus, do Deus que é todo amor. Então, todo o ato dele é um ato de graça. Nesse tempo de graça que nós vivemos, porque ele também é um Deus justo. Então, chega uma hora, ele não nos isenta das nossas responsabilidades. Então, vai chegar um tempo do juízo. A gente falava aqui agora há pouco sobre o último tempo. Mas o desejo de Deus, e por isso Deus faz de tudo, estica esse tempo para que a graça né, alcance. Então, por exemplo, um Deus amoroso fez um sol que brilha sobre justos e injustos. Manda a chuva que cai sobre justos e injustos. Criou o mundo e a sua plenitude, que conhecendo a ele ou não, eu experimento. Por quê? Eu mereço? Não. É uma expressão do Deus amoroso. Então, graça para mim é isso. Quanto mais eu conheço de Deus, mais graça eu vou conhecer, porque tudo que ele faz tem graça. Uau. E aí, cheio de graça? Que é Não, graça então, pra assim, você? eu... Você fala assim, olha pra mim, vai lá. Não, eu assim... talvez para explicar para alguém que não conhece, é assim. Eu acho que na nossa vida, no mundo secular, no mercado, a gente sempre está rodeado de pessoas que a gente muitas vezes sabe que fazem as coisas esperando algo em troca, né? Então, sempre tem uma troca entre as pessoas, né? E dificilmente alguém acredita na bondade de alguém sem que tenha alguma coisa ali por trás. Então, eu diria assim, que para essas pessoas, eu diria que Deus é capaz de te dar tudo sem ser totalmente oposto disso. Como uma mãe que cuida de um filho sem esperar que ele vai fazer algo para ela, entendeu? Só
a gente espera só a presença do filho, a gente espera só o abraço do filho, a gente espera só o amor. A gente não espera que ele faça algum serviço ou algo pra gente em troca, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso. É Deus que nos ama e cuida da gente sem esperar nada em troca, E entendeu? ainda que você soubesse que não teria essa presença, certamente você faria da mesma forma. Sim. É. Faria da expressão mesma do amor, forma. né? A O gente pastor falou faz, aqui, é a expressão não do que amor. assim, eu quero É que ele me graça. dê um abraço hoje, mas assim, é óbvio que eu quero estar perto dele, Claro. eu quero estar perto do meu filho, eu quero poder curtir meu filho, é um desejo meu, mas eu não tô fazendo, esperando. Sim, né? tipo, se eu soubesse que ele não faria isso, eu não faria. Jamais uma mãe de verdade mais faria difícil, isso, entendeu? Ontem e hoje eu Isso aí. tive uma experiência muito rica na nossa. Eu tenho 2 células, né? Aliás, se você não participa de uma célula da catedral, você devia procurar, porque vale muito a pena. Ontem à noite, eu tenho uma célula quarta-noite, tenho uma célula de manhãzinho na quinta-feira. Mas a gente falou sobre o amor de Deus, né? Sobre o favor de Deus. E depois nós tivemos um tempo de oração. Tem uma música muito preciosa de um grupo, daquele grupo que eu tenho ouvido bastante lá da Vila Betânia, né? Muito legal o álbum deles. E tem uma música que chama Canção Simples. Canção Simples. E eu coloquei essa música para tocar, e tanto ontem quanto hoje. E a gente parou um pouco ouvindo Deus, só para perceber a presença de Deus. E a sensação, tanto ontem como hoje, era que Jesus estava nos abraçando. A presença dele ali na célula era uma coisa real, quase palpável, gerando quebrantamento, gerando cura. Foi muito especial, tanto hoje de manhã quanto ontem. Assim, sereno, suave, mas a presença de Jesus, uma graça, um favor. Então, quer dizer, a gente não merecia isso. Mas ele veio ao nosso encontro, ele nos abençoou, como ele pode agora. Enquanto a gente está aqui conversando, de repente você que está ouvindo, você começa a se sentir tocado, começa a perceber a presença dele aí na sua casa. Ele começa a falar para você que te ama. Você começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo. É graça. Sim. É Deus te visitando. Essa semana também eu tive ministrando lá no Expansão. E na hora do altar, do apelo, uma pessoa entregou a vida para Jesus. E Deus me mostrou claramente ele levantando aquela pessoa, dizendo para ela que a imagem que ele tinha dela era muito melhor e mais ampla do que ela tinha de si mesma. Ali, na hora. Isso é graça. Quando Deus resolve nos olhar, e não a partir dos nossos limites, não a partir das nossas dificuldades, mas a partir do amor e do desejo do coração Sim. dele. Você falou essa questão da experiência, né? Então é interessante porque se a gente for pegar outros podcasts, talvez a gente veja que esse tema já veio. Por exemplo, o filho pródigo. Quando a gente fala do filho pródigo, é uma palavra sobre graça, né? Mas o convite de hoje, eu creio que foi o convite. Se você quiser, pega a sua Bíblia para acompanhar. A gente está baseado em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos de 1 ao 18, onde o apóstolo Paulo está ali. Eu acho tão interessante que as cartas de Paulo são muito atuais, né? Sim. Ele fala para um povo que estava cego, porque estava andando pelo que via, e o que ele via é algo totalmente diferente do convite do céu para nós, que é um padrão excelente, que é um padrão gracioso. E aí ele trazendo à memória o padrão do céu para eles, relembrando quem eles são. Então, a ideia de hoje é a gente falar sobre graça, sob a perspectiva de quem nós somos aos olhos de Deus. E isso não é possível cognitivamente. Eu vejo que, pela essa palavra aqui, o apóstolo Paulo ele começa dizendo que o Deus desse mundo, né, que a cultura, que o sistema, como cada um aí gosta de descrever, cegou o nosso entendimento. Porque o que a gente vê é palpável, é muitas vezes lógico, mas que quando você se abre a partir de um papo como esse, ou no seu momento aí de leitura bíblica desse texto mesmo, se abre para ver, peraí, então
eu posso crer de maneira diferente, que é o que ele vai dizer. Ele vai dizer aqui, o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Então, isso que o pastor falou para nós, que é uma experiência de amor, é algo que a gente só vai conseguir perceber, experimentar, se crer. Então, precisa do nosso passo para quê? Peraí, deixa eu ver se o que eles estão falando ali não faz sentido nenhum para mim. Mas eu me desafio, eu quero experimentar essa graça que não faz sentido nenhum, não é meritocrático? Como assim? Eu venho de uma cultura de mérito, de eu recebo de acordo com o que eu faço. Então, o meu convite com esse papo, e a gente vai continuar aqui ainda, mas é só para trazer um novo óculos, né? Eu preciso crer para ver, diferente do que a gente entende. Eu ver para crer, não. Mas É até crer pra essa ver. fé, né, é graça. Paulo É vai ação dizer da em graça, né? Efésios que pela graça, Efésios Sois 2, salvos. 8 e 9. Pela graça nós somos salvos. Mediante a fé. E isso é dom de Deus. A graça é um Dom. tema que percorre todas as cartas de Paulo. Porque Paulo mudou o paradigma da religião. Ele vivia uma vida religiosa. Ele era fariseu, um homem culto, estudado, instruído por um dos maiores mestres da época, né? Tanto que ele cita o nome dele, porque ele era reconhecido, criado aos pés de Gamaliel e tal. E Paulo tem uma experiência com a graça, onde, de repente, vivendo uma vida religiosa, está lá em Atos 9, Jesus pergunta para ele, era Saulo, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz assim, quem é o Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. Porque Paulo, na melhor das suas intenções, num esforço religioso, achando que estava agradando a Deus, estava perseguindo e caminhando contra aquilo que era propósito de Deus. E aí o texto de Atos 9, se você voltar lá, diz que Paulo ficou 3 dias sem ver. 3 dias sem ver. E para mim isso é real, né? Porque é testemunhal. Paulo está registrado na Bíblia e é certificado por uma comunidade de discípulos que viveu naquele tempo. Mas mais do que isso, é também uma ilustração clara de como acontece na prática. A gente, para poder viver a graça de Deus, tem que deixar de existir de uma visão carnal e mundana. Ou pelo menos admitir que ela é limitada. Porque o problema é a gente tentar ler o sobrenatural com olhos naturais. Tentar ler Deus com olhos carnais. Né? Então, mal comparado aqui, se você pedir uma formiga para falar de Deus, talvez ela vai falar a partir do formigueiro, né? Ela vai falar a partir dos caminhos que ela faz. Porque nós estamos muito influenciados pelo nosso dia a dia, pelo nosso cotidiano. Então, Paulo diz assim, o texto diz, Paulo ficou cego 3 dias. E aí Ananias vem e ora por ele e ele recebe uma nova visão. Então, por isso que ele vai dizer, até a fé é dom de Deus, porque essa capacidade de ver com olhos espirituais é efeito da graça na nossa vida. O Wesley, que é o fundador da nossa igreja, acreditava que da mesma maneira que o ser humano é dotado dos sentidos naturais, da visão, do olfato, do tato, né? Do paladar, da mesma maneira que nós temos sentidos naturais e a partir desses sentidos nós absorvemos o mundo, nós somos seres dotados de sentidos espirituais. Sentidos espirituais que até o momento que a gente abre para Cristo a nossa vida, estão mortos, estão amortecidos. Então o Espírito de Deus vem sobre nós e ativa esses sentidos espirituais. E de repente, eu começo a perceber que há um Deus nos céus, que há uma graça que está ao meu redor, né? que me convida para um relacionamento. Eu começo a perceber que Deus é uma pessoa e não é uma força, um motor que gira o cosmos. Não, ele é uma pessoa. Ele tem nome, ele me conhece, ele me sabe da minha intimidade.
E ele começa, à medida que eu me abro, ele vai despertando esses sentidos espirituais que estavam lá na criação, no início. Nós somos feitos para ele, mas o pecado gerou morte. E ele restaura isso. E à medida que esses sentidos espirituais, e não um esforço religioso de querer agradar uma divindade, mas Deus age em mim, eu começo a entender esse universo e responder a ele, responder a essa graça. É interessante fazer o link com a fala de vocês. Quando o pastor Guto trouxe a coisa do favor não merecido, fez a analogia do 13º, você conta essa história de Paulo. Paulo não merecia ser o autor das doutrinas que regem a nossa caminhada cristã. Ele não merecia. O 13º dele era indevido, porque ele era assassino, né? Perseguidor. Sim. Então, se a gente for ver pela lógica do sistema, Sim. E tinha outros. não é o esforço Podia ter religioso, chamado né? João, né? Não Podia é ter... o modelo que a gente, com os nossos olhos, iria escolher. Né? Exato. Talvez eu te chamaria Pedro, que vai falar, que vai fazer o que vai acontecer. Que você chamaria quem, Ângela? Eu acho que João. Cheio de amor, né? Eu acho que o chamado de Paulo também é para mostrar que não é pelo esforço religioso. Porque Paulo era um cara, como o pastor mencionou aqui, ele achava que estava fazendo uma missão para Deus. Na cabeça dele, ele estava agradando o Senhor, né? Agradando a Deus. Então, eu entendo que também nos mostra que não é o esforço por si próprio. E um outro tema, né? A graça o alcançou primeiro. Nós temos a ideia de que nós vamos a Jesus, mas Jesus já está nos buscando antes de irmos a Ele. Nós respondemos a um chamado que já veio em nosso coração de uma forma, de tantas formas diferentes. No caso de Paulo, parou ele na estrada ali, né? Uma visão que ele teve. E o nosso caso, né? Como Jesus já vinha nos chamando antes daquele dia, antes daquele momento em que há uma resposta do nosso coração, há uma decisão propriamente dita. Mas como Jesus já vinha nos chamando antes, sabe? Como as coisas já estavam acontecendo até o momento em que escamas caem dos nossos olhos, como caiu de Paulo. A graça é isso. Não tem merecimento nenhum na graça. Nenhum. Absolutamente nenhum. Tudo é Ele. Eu respondo ao que Ele já fez por mim, né? Há poucos dias nós tivemos um Renove, né? Que é o nosso... É um mergulho, né? Nosso retiro de impacto aqui. A gente sempre tem, pelo menos 2 vezes ao ano, a gente faz o Renove. E eu ouvi uma pessoa testemunhando a experiência dela no Renove. Ela já é uma cristã madura, alguém que já caminhou bastante com Cristo. Ela disse assim, olha, eu ouvia falar da graça. Agora eu experimentei de uma maneira muito concreta. E ela fez uma ilustração assim, é como se fosse uma torta, sabe? Aquela torta que o pessoal disse a você, e ela falando, eu comi da torta. Eu sei Ela falando que durante anos ela explicava como fazia a torta. Ela era a melhor pessoa para te dar a receita da torta. Você vai fazer isso, fazer aquilo. Ela sabia fazer a torta perfeita e botar no forno perfeito. Mas ela nunca tinha cortado um pedaço da torta e comido, assim, dessa maneira, né? E essa analogia dela é fantástica e é bíblica. Provai e veja que o Senhor é bom. Precisa provar. Isso. Voltamos à experiência. E aí, quando você experimenta, ele entra, né, ele em você, o Espírito Santo em nós, vai manifestar essa graça, né? É por isso que Deus tem feito isso na nossa caminhada como igreja aqui, né? E para mim a revelação de Deus para esse podcast vai ao ar no finalzinho do ano, então para o próximo ano, Deus tem nos chamado a rever os fundamentos e as coisas simples do Evangelho. Porque quando a gente pega os Evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo, elas falam de temas muito complexos, mas de uma maneira simples. Deus podia falar tanta coisa dele, né? Mas a Bíblia diz Deus é amor. Tem uma coisa mais simples do que essa, né? E o convite, provar e ver, é uma ideia de que Deus não tem a ver com um discurso elaborado, com projetos megalomaníacos. Deus é um amor que se manifesta, que é possível experimentar e que transborda. E que transborda. Parecido com a história da mulher samaritana que encontra com Jesus
e ela tinha todos os motivos para ser rejeitada por Jesus. E Jesus mostra para ela que ela é preciosa ao reino, e ela fica impactada aquilo, né? E o testemunho dela, ela sai em uma cidade inteira, está lá em João 9, né? 4. João 4, a mulher samaritana, ela sai para uma cidade inteira contando: venham ver um homem que disse toda a minha vida. É o que ela testemunha, né? É. É o encontro dela. É um encontro. E para mim, o que está nas entrelinhas não é que Jesus mostrou, deu uma palavra de conhecimento para ela. É que ele viu toda a vida dela e não a rejeitou. Essa é a parte mais importante, né? Que ela não... Ele descortinou, né? Ele chegou a abrir o quarto lá de toda a bagunça e não emitiu juízo a respeito, né? Mostra para ela assim, ó, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Você é chamada a ser uma adoradora. E aquele convite da graça para a mulher samaritana gera um impacto na vida dela. Tanto é tão forte que a cidade que rejeitava, ela está indo pegar água de tarde porque ela não podia se misturar com a tarefa de pegar água para o rebanho era uma tarefa feminina no tempo de Jesus. As mulheres normalmente iam pegar água no poço cedo por causa do sol quente. Aquela mulher tinha que ir de tarde, está lá em João 4, porque ela era rejeitada, ela já tinha tido 4 maridos e o que ela tinha agora não era marido dela. Então as mulheres não aceitavam ela junto com ela, então ela tem que ir, ela é rejeitada. Jesus, o Messias, o Senhor, fala com ela. Um homem comum em Israel não falaria com uma mulher em público nunca. Sim. Mas o Ainda mais essa, né? Ainda mais essa. É. O Messias quebra todo o tabu, quebra toda a rejeição, quebra os efeitos do pecado e diz assim: você está sendo chamada para ser adoradora. Na série, essa cena ela é muito bem produzida. Ela sai saltitando, né? Assim. No The Chosen, né? É, no The Chosen. Ela sai saltitando. Mudou, né? E imediatamente foi um evento, assim, não foi nesse caso não foi um processo, foi um evento. Eu percebo assim, se a gente fosse dar nome segundo o desenvolvimento pessoal e tal, ela foi ali resgatada a crença de merecimento imediata. E ele tirou a culpa dela. Sim. Porque ainda que ela soubesse que ela não merecia estar no meio do povo, como ela foi aceita por ele, ela já foi no meio do povo fazendo isso que o apóstolo Ela quebra, Paulo, né? Ela vai para alcançar mais pessoas, porque ele fala isso, que o tesouro em vaso de barro vai fazer, mais na frente ele vai dizer que à medida que a gente entende isso, essa graça vai alcançando mais pessoas. Na medida que você vai agindo, as ações de graça. Paulo vai falar que o nosso conhecimento é iluminado, né? Os nossos olhos são iluminados. No meu caso, assim, duas coisas em momentos diferentes aconteceu comigo quando eu tive contato com a graça. Eu venho de uma família religiosa, né? Fui criada com princípios cristãos, mas a graça me foi revelada quando eu já era maiorzinha, assim, um pouco mais madura. E duas. Uma foi agora, praticamente, debaixo dessa palavra. Mas a primeira foi o resgate de uma busca de... Eu vou dar esse nome, vocês me corrijam se eu tiver equivocado em algum termo. Mas uma busca de santidade como estilo de vida. E aí, isso para mim, para meu casamento, para os meus filhos. E eu falei um pouco disso na célula, fazendo uma analogia simples, que para mim é o que representa o que eu sinto. Eu vinha suja do pecado, desde lá do Adão, né? Do pecado original. Então, como a gente já se vê sujo, quem tá sujo faz sujeira. Então, eu dei um exemplo assim, você entrou na minha casa, o piso é claro. Se já tá sujo, vocês chegam com o pé de barro, porque tava chovendo, eu falo assim, pode entrar. O chão tá sujo mesmo. E aí a Ângela entra com o pé dela, você entra com a sua bota, o pastor entra e sacode ela e molha o tapete, molha o chão. Afinal de contas, já tá sujo. Então, isso é a minha vida, fazendo a sala como se fosse a minha vida. Então, já que tá sujo, desde o pecado de Adão e Eva, mais um pecado a mais, um a menos para quem já tá sujo mesmo, pode entrar todo mundo com as suas sujeiras. Quando eu tenho acesso a uma graça, ou seja, mesmo que eu faça com todo o meu esforço, eu já tive as minhas fases de muito esforço para agradar a Deus, esforço para fazer tudo certo. E parei de tentar isso há algum tempo. E aí eu entendi que Cristo veio e Ele limpou a sala.
Aí ele deixou o chão assim, limpinho, limpinho, limpinho. Aí vocês chegam. E aí vocês chegaram, cada um chegou com o seu pé de chuva, de lama. Aí eu digo assim, só um minutinho. Passa o tapete aqui. Você pode tirar a bota? Vamos entrar, você é bem-vindo. Mas vão entrar limpo. Afinal de contas, está tudo tão limpinho. Não é assim que você faz quando a sua casa está muito limpa. A faxineira foi lá, limpou tudo. Você não vai deixar os cachorros entrarem de qualquer maneira. Você não vai deixar sujar, porque afinal de contas, eu sou limpo. Eu creio que a graça faz isso, foi o que ela fez. A sujeira do passado ficou, agora ela ganhou uma nova vida, o espírito recriado, e isso já entra com a palavra do domingo, de alguns domingos, né, do homem sobrenatural. E aí eu não quero. Então, quando eu falo que na minha experiência, a graça entrou como uma busca de santidade, a gente diz assim lá em casa: olha, a gente peca. E a gente precisa do Senhor para nos ajudar a ver com outros olhos a vida. Mas a nossa identidade em Cristo é de santo. Sim. Então, santo não peca. Santo não deixa ninguém sujo entrar. Então, a gente ensina as crianças, o Ilê ensina da mesma maneira. Lá em casa não tem não pode isso, não pode aquilo, porque somos cristãos. É o contrário. Porque somos cristãos, escolhemos não se contaminar com esse tipo de coisa, já que somos limpos. É porque a graça te impulsiona a querer conhecer a Deus. Sim. E é um processo, né? A Bíblia diz que aquele que, conhecendo a graça, volta às práticas erradas, é como um cão que volta ao seu próprio vômito. A Bíblia diz isso. Então, quer dizer, é um processo, é gradual. Há momentos que a Bíblia é fantástica por isso, porque ela não poupa ninguém. Então, o próprio Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, andando na graça, caiu, negou Jesus. Então, porque depois que a gente é alcançado pela graça, eu já sou uma nova criatura. A sala tá limpinha. Mas há um processo de desistir da velha criatura. Há um processo, a obra de Deus já está feita, mas eu preciso intencionalmente ir crucificando o velho homem, colocando a velha natureza na cruz de Cristo, né? Para deixar que a minha experiência com Cristo me leve a limpar não só a sala, mas a cozinha, o quarto, a varanda, não é? Então, quer dizer, deixar que essa graça alcance e essa graça, ela não rejeita ninguém, mas ela inspira outros a querer aquele ambiente de graça. E eu creio que alcança. Ela convida outros, porque né? aí as pessoas vão ver a sala limpa. É a história da mulher samaritana. E falam, peraí, deixa eu limpar meu pé para entrar lá. Eu quero uma casa limpa também. Eu quero também. Se você pôde, eu também posso. Se você foi alcançado, eu também vou ser alcançado. E essa mudança de perspectiva na célula foi muito interessante. Porque quando você propõe, não tem o peso da lei. Eu não posso, porque sou crente. Você vira o jogo. É justamente porque eu creio, eu não quero. Eu escolho não me contaminar. A Bíblia tem um exemplo. Eu queria perguntar, assim, vocês, assim, eu não sou a mediadora, não, mas, assim, eu fico pensando, assim, que é tão maravilhoso tudo isso que vocês estão compartilhando e falando aqui, a graça é algo tão sobrenatural, que, às vezes, eu me pergunto realmente por que às vezes, a gente tem um leque tão grande, às vezes, de pessoas que conhecem a Cristo, que convivem no ambiente cristão, que são liderança, enfim, de outros lugares, enfim, mas que essas pessoas realmente preferem e escolhem a lei ao invés de escolher a graça. Porque, bom, eu, na minha percepção, eu vou falar da minha própria vida, não vou nem falar de outras pessoas, né? Porque eu já me vi muitas vezes vivendo isso. A lei me dá um pretenso controle. A religião me dá a possibilidade de fazer ritos. Então, na verdade, eu ainda estou no controle. Não, se eu fizer isso, a divindade está obrigada a me abençoar. É sobre o que nós podemos fazer, né? Tem a ver comigo. O que fazemos. Então, a religiosidade ainda me coloca no centro, como os fariseus, que estavam dizendo para as pessoas. Os fariseus tinham a Bíblia, tinha a Torá,
né, que era o resumo da lei do povo de Israel, e os fariseus criaram uma centena de preceitos para não descumprir a lei. E aquilo, então, por exemplo, digamos que a lei dizia assim, não pode entrar no estúdio, que é aqui onde nós estamos. Aí os fariseus faziam uma lei assim, não chegue no primeiro andar. Porque se você não chegar no primeiro andar, você não vai conseguir chegar no estúdio. Mas com isso, eles vão além do que a lei pedia, mas eles dizem assim, não, nós estamos evitando que se descumpra a lei. Só eu no controle. É o homem fazendo e achando que pode fazer. Enquanto a lei de Deus, ela não veio para isso. A lei de Deus, por isso que Jesus disse que ele não veio para descumprir a lei, era para mostrar a nossa incapacidade de cumpri-la. Porque se você cumprir toda a lei e falhar em uma coisa, Descumpriu tudo. você descumpriu a lei inteira. Não é? É por isso que a prisão está cheia de gente inocente. Né? Que diz assim, não, eu não queria. Foi... Só que ele descumpriu a lei e, não, eu tenho uma história inteira, mas você fez isso aqui, então você vai pagar pelo seu erro. A graça, ela começa por eu assumir a minha incapacidade. Quando eu sou achado pela graça, eu descubro que eu não mereço. Que é um favor muito maior do que... É muito simples. Eu não sei o que o pastor Augusto vai dizer, mas na minha cabeça vem algo assim. É tão simples que às vezes a gente quer complicar. A gente complica. É o tal do vaso de barro, né? É o vaso de barro. É pensar nisso. O vaso de barro, ele continua sendo de barro. Ele não se transforma num vaso de ouro, num vaso de cristal, sei se lá. você botar ouro dentro, Então, a parte de fora não vai ter ouro, né? Mas o valor está no que está dentro. Né? E o que está dentro não é nosso, é um tesouro. E se a gente ler os versículos anteriores, você vai perceber que Paulo está falando de Jesus, do evangelho, da graça. Ele não está falando de um valor que o vaso tem. E a experiência da graça não é uma experiência estanque. Ela é uma experiência contínua. Paulo escrevendo, se eu não me engano, não sei se é aos Gálatas, eu não me lembro qual é a carta, que ele vai falar de discípulos que o abandonaram. Ele diz assim, Demas, amando o presente século, me deixou. Acho que é Timóteo, a carta a Timóteo, que ele menciona... Ele faz uma lista de gente que andou com ele E que tinha e que no abandonado. final abandonou. Abandonou, porque a graça ela é um convite a um estilo de vida, a um relacionamento. Por isso que a minha definição de graça é que graça é a expressão do amor de Deus. Se eu deixo de me relacionar com Deus, eu me oculto. A graça continua lá, porque Deus é gracioso, mas eu me saio desse relacionamento. Então, eu vou voltando para o velho homem, para a velha natureza, para a velha condição. Então, assim, acho que a gente pode continuar falando aqui, né? Daria não sei quantos programas. Não esgota, é um tema que não não dá pra esgota, esgotar. né? Porque a graça é um convite a uma vida com Deus. E quando você vive esse estilo de vida, você é capaz também de ser gracioso com outros também, né? Porque a graça vai te moldando. Isso Tem tá dentro dessa palavra, é muito interessante. Uma reportagem, uma vez que eu vi, de um caminhão, sei lá, que estava na estrada e a criança correu e... Criança, né? Correu e foi em cima do caminhão e morreu. E aí a reportagem mostra o pai da criança, o caminhoneiro despencado no chão, chorando até se acabar, gritando, desesperado, o caminhoneiro, e o pai da criança abraçando o caminhoneiro, consolando o caminhoneiro, chorando também, mas consolando o caminhoneiro. Com certeza esse pai sabe o que é graça. Sim. Esse pai ali da história, com certeza ele vive na pele dele diariamente a graça. Porque o olhar de Jesus era um olhar de compaixão. E eu já vou para a gente encerrar, mas eu queria fechar com essa tônica, que é a tônica da humildade. Né? Porque sem ela a gente não avança em tema nenhum. Né? Ela é uma chave que precisa abrir para a gente desfrutar de todos os benefícios, vamos dizer assim, da palavra. E quando o apóstolo Paulo nos convida a deixar esse brilho aparecer, manifestar para o mundo, nos mantém humilde. É a segunda chave que eu fui muito ministrada essa semana, que eu falei que foram duas coisas que viraram a partir desse texto. A segunda é essa. Quando o apóstolo Paulo vai dizer
Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém um grande tesouro. Aí ele exalta, né, o grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder que vem de Deus e não de nós. Então, a minha ideia que eu quero jogar aqui na mesa é a gente destravar pessoas da mesma maneira que eu vi algumas pessoas sendo destravadas na célula. Das pessoas caminharem rumo aos seus propósitos. Agora, final de ano, já fazer planos para o ano seguinte. Ainda tem muita coisa para se fazer ainda esse ano, até que a virada aconteça. De se jogar no seu propósito, na sua caminhada, ainda que você não tenha total clareza. E assim, alguns não vão, na célula levantou muito isso. Eu não vou, por que os outros vão pensar? Vão achar que eu tô querendo aparecer. Teve uma lá que falou, que a mãe dela chamava ela de Aparecidinha. Você tá sempre Aparecidinha, tá sempre... E era algo que vinha no coração dela, de querer falar, de querer contribuir e tal. E o que isso tem a ver com humildade, né? Esse grande, de repente, essa vontade de falar, de fazer, eu não sei qual é o seu dom. Aquilo que você está com vontade de mostrar para o mundo, de manifestar para o mundo, de aparecer para o mundo. Quando alguém falar assim, isso ou aquilo, devolve a glória para ele. Poxa, isso é maravilhoso mesmo, né? Está lindo mesmo, né? Isso foi extraordinário mesmo, né? Mas é o poder dele. É ele em mim. Né? Que eu vejo que é o que vocês na liderança fazem muito, né? A gente fala assim, nossa, que palavra extraordinária. Normalmente vocês respondem como? Cada um do seu jeitinho, mas Deus é bom. Muito especial, né? Deus se manifestou, Deus se moveu, Deus trouxe essa revelação a nós. Então, assim, a minha Chega ideia... e fala assim, não, é porque eu estudei, eu li, não sei o quê. Fala assim. E eu preparei, não sei o que ela... Tantos anos de Harvard, não que isso invalide isso, né? Sim, Essa com busca pelo certeza. repertório. Tudo isso é válido, buscar aumentar repertório, buscar conhecimento, buscar se aperfeiçoar, suas habilidades, seus treinamentos, cada um na sua área, igual a menina da tortas. Ela faz torta porque estudou muitos anos, mas o toque, a graça, o brilho das pessoas para comprarem e provarem a torta é favor, é graça, né? Então, assim, essa humildade versus aparecer, para não misturar isso e se jogar. Que conselho, que chave, que convocação vocês fariam como nossos líderes aí, e Ângela também aí para a mulherada, para já finalizar 22 e começar 23, deixando brilhar? Começa, pastor? Pode começar. Então, eu acho que tudo que nós falamos aqui, né? Tudo parte de um encontro. A graça é uma pessoa. A graça não é uma religião, não é uma teoria, não é uma teologia, apesar de que se fez teologia em cima da graça. Mas a graça é uma pessoa e ela tem nome, é Jesus. E no meu entendimento, humildade não significa você se diminuir. Mas humildade é entender que quem você é como essência, e quem eu sou como essência, barro, e que o que é importante é o que está dentro de mim, é essa pessoa. Então, tudo parte a partir dessa pessoa. Então, eu diria que eu encontro a graça na medida em que eu encontro essa pessoa, que ela me encontra, que eu tenho um relacionamento com ela, que eu ouço a sua voz, que eu sigo os direcionamentos, os princípios dela, em que eu consigo perceber o amor dela em tudo, em todas as circunstâncias na minha vida, em todas as situações na minha vida, né? Eu acho que é a partir desse encontro, sabe? Para ser mais bem prático, é isso. É o encontro com essa pessoa que é a graça de Deus e que não me diminui no sentido de me dizer assim, então agora eu não posso aparecer. Não é isso. Mas o que aparece em mim não é meu. É Ele em mim. Então, é o tesouro em mim. É o brilho dele em mim. Acho que esse é o grande desafio do ser humano. É entender que não sou eu, é Ele em mim. Né? Então, a sua pregação foi, glória a Deus. Mas você não estudou? Estudei porque é Ele em mim. Glória a Deus. Ele me capacitou. Ele me fez perceber algumas coisas ali. Eu não percebi sozinho, jamais perceberia. Porque nós temos, todo mundo aqui que ministra a palavra, nós temos as ferramentas. Quando vocês abrem a Bíblia, vocês não têm uma maneira de ver? Nós temos as ferramentas. Nós sabemos como fazer. Mas é entender que nada disso funciona
se eu não perceber que é ele que dá o start ali, que aponta a direção, que capacita. É interessante porque equaliza, né? Eu nem respondo a uma fala dessa de uma forma simplória, me diminuindo. Nem se eu tiver me exaltando, peraí, não sou eu, é ele. Então equaliza isso, né? Eu vi no Instagram há pouco tempo de uma pessoa que eu considero bastante, uma pessoa muito querida, muito cheia de graça. E ela botou assim no Instagram dela, assim, na bio dela, assim: o que você vê de bom em mim é ele. Isso. E o que você vê de ruim sou eu mesmo. Então, é isso, né? A gente entender que é ele que dá o brilho. A gente tá ainda respirando o ambiente de Copa do Mundo, né? Você precisaria ser muito humilde, Guto, para reconhecer que o Neymar, que o Messi, que o Cristiano Ronaldo jogam bola e você não? Nem de longe, né? Bom, eu ia falar, mas Precisaria de humildade. houve um desvio de função aí, pastor. Eu tô aqui, mas houve um desvio de função. Tô brincando. Não é? Não. Mas na hora de assistir, todo mundo fica dando, né? Todo mundo é treinador, né? Todo Mas mundo... assim, a gente não tem dúvida, porque né? aquela bola ali, até o Evander. Como é que ele não chutou? Ele não viu. Tem um meme que rola aí na internet, né? De que o sujeito pergunta pro patrão assim: patrão, como é que vai ficar no jogo da Copa? O senhor vai me liberar? Ele diz assim: só se o Tite tiver te convocado. Adoro, eu adoro. Então, assim, não precisa de humildade, entre aspas, para reconhecer que Jesus é Jesus. Porque a graça exatamente não que eu não estou dizendo que a gente não precisa de humildade. Claro que a gente precisa de humildade, mas eu quero dizer que ela é uma consequência de um encontro, como o Guto disse. Porque quando eu estou diante de Jesus, não dá para ficar fazendo firula. Ele é Jesus e eu sou um pecador carente da graça dele, ponto. Então, é um pouco do que você disse. O encontro com Jesus revela quem eu sou e quem ele é. Eu chego como aquele filho pródigo que diz assim: pai, não mereço nada. Me trata como um dos seus trabalhadores. Mas ele, porque é um Deus amoroso, diz assim: você é meu filho. Eu te gerei. Está aqui o meu anel, está aqui a minha sandália, está aqui a roupa nova. Eu ainda tenho um propósito na tua vida. Entra no reino do meu amor. E aí agora você tem certeza que você não merece aquilo. Ele te deu. Mas como foi ele que te deu, você pode viver. Porque ele tem autoridade para te dar a vida nova. Ele tem autoridade para te estabelecer como príncipe, mesmo que você não mereça. Né? Para te dar autoridade, porque ele tem o poder. Todo o poder está na mão dele. Então, não tem lugar para vaidade, não tem lugar para arrogância, porque você sabe que por você mesmo, você nunca estaria naquela posição. É isso. É muito bom. E aí, dona Ângela? Não, eu lembrei de um caos engraçado aqui, mais ou menos, né? A minha mãe conta que ela sempre, quando o meu irmão era pequenininho, todo mundo elogiava o Guilherme, que ele era uma criança bonita. Todo mundo falava assim: nossa, que menino lindo, nossa, você é lindo. Aí ela sempre falava, que alguém falava que ele era bonito, ela virava e falava assim: meu filho, mais importante é o interior. A gente tem que ser mais importante aquilo que está dentro do que o que está fora. Aí o garoto cresceu achando que ele não era muito bonito. Porque mais importante era o que estava dentro, né? Mas brincadeiras à parte. Tá, hoje, assim, alguém elogia, ele é super humilde, porque ele realmente passou muito tempo sem acreditar que ele era muito bonito, porque a mãe dele focava no interior, né? Querendo fazer o bem, que ele tinha que ser um bom menino, focava no interior. Mas a gente tem que... acho que é uma rotina do encontro mesmo com Deus e com a graça que vai resultar nesse comportamento de humildade, de reconhecimento. Porque em alguns momentos a gente acaba se pegando sendo prepotente, ou se achando algo... Mais do que se deve. Mais do que se deve, né? Aí a gente volta lá, se arrepende... E caramba, por que O eu Espírito Santo tá aí agi pra daquela maneira? Às vezes porque a mais, graça às de Deus... vezes menos. Às vezes, eu já tive muita dificuldade, às vezes, de receber um elogio. É verdade. De algo que era tipo, comparando com um jogo de futebol, assim, às vezes a gente tinha, por exemplo, feito uma loja. E a loja tinha ficado realmente muito bacana e tal.
E eu não sabia como lidar com aquilo, porque queria manter uma atitude humilde, sabe? E aí, debaixo dessa palavra, fica muito claro, é a graça que capacitou. E, de fato, não é só um discurso. Quando a gente chega para montar uma loja, né? Dá até uma dor na barriga, assim, porque a gente sabe que vai dar certo no final, mas dá a sensação que eu não vou dar conta, sabe? Quando você vê aquilo tudo espalhado, um monte de roupa espalhada, um monte de cabide. Né? Tô falando do meu universo aqui, né? Cada um vai trazer até que o seu. inaugurou 2 agora, né? Aí, ontem mesmo aconteceu isso. E aí, tipo, aí agora? E aí, coloca uma coisa no lugar, coloca outra. Ontem nós colocamos os elementos no lugar, não sobrou um elemento e não ficou nada demais. Assim, se eu tivesse programado exatamente cada vasinho em cada lugar, era assim, exatamente. E a gente não leva milimétrico, a gente vai testando. E foi exatinho. Quando nós fomos embora, tinha um elogio, assim, da supervisora, assim. Ah, tenho certeza, as mãos da Tati. Eu falei, exatamente, as mãos da Tati, porque tem uma graça sobre a minha vida, que me capacitou a escolher os elementos antes de ter o lugar preparado. E eles ficarem exatamente onde tinha que ser. Até os tons que combinaram. Assim. E, assim, não era uma fala simplória, nem uma fala humilde. De fato, era uma certeza de que eu não daria conta se não tivesse sido capacitada pelo Senhor. E isso vai alcançando outras pessoas. Porque quem não quer se aproximar de coisas bonitas, de pessoas de coisas que estão dando certo, de pessoas que têm uma boa palavra, de um jogador que faz gol. A gente não quer ficar perto dos lanternas, a gente quer ficar perto dos Cristiano Ronaldo do futebol da nossa. Se você for chamar, vamos fazer um futebol aqui, pastor, misturar o pessoal da catedral para jogar uma bola. Vocês vão querer chamar aquele lá que nem se sabe o nome? Ou se você tem a oportunidade de escalar o Neymar. Se for para ganhar um campeonato, a gente vai pegar os melhores. Né? Se for só para bater uma bola, aí até eu jogo. E assim a gente vai alcançando mais pessoas. Então é isso, gente. Acho que agora está na hora da gente ser gracioso com o pessoal e liberá-los. Né? Espero que essa palavra tenha mexido com você e te feito pensar e que a revelação do Senhor faça prosperar sementes que devem ser prosperadas aí no seu coração. Amém. É isso. Amém. Que Deus se revele. Né? Amém. Abraço. Abraço. Até o próximo.